Santo e bom Deus, te agradecemos o dom da vida, agradecemos a Deus porque temos saúde e podemos louvar o teu nome nessa manhã de sábado. Pedimos a Deus de forma especial que o Espírito Santo atue neste momento, ao abrirmos a tua palavra, que possamos entender a mensagem que o Senhor trouxe para nós. Em nome de Jesus. Amém. Ao olhar a igreja como está hoje, conversando com as pessoas através da telinha, me dá saudade, como eu falei aqui, saudade de ver a igreja cheia. Eu que sou pastor e trabalho numa escola, saudade de ver a escola cheia, as crianças, o barulho das crianças, estamos com saudade disso. Tenho saudade de outras coisas também, tenho saudade de estar com a minha família reunida, saudade de ir na casa da minha mãe e almoçar com ela, meu pai e meus irmãos. E esses dias eu tenho um grupo aqui do nosso futebol, Nós temos um grupo que nós jogamos bola junto e saudade também de jogar um futebol. Infelizmente, a situação atual não permite algumas coisas. E a gente vai se adaptando e vai se virando. E hoje nós sabemos que existe toda uma comoção mundial e as pessoas estão meio alarmadas com relação a algumas coisas. Mas a mensagem de hoje eu vou falar um pouco sobre as estratégias do inimigo. O que Satanás tem feito para derrubar os cristãos, para mexer, para atrapalhar a vida do povo de Deus. Hoje nós temos a tecnologia a nosso favor. Imagine num mundo de pandemia como está hoje, sem a tecnologia. Mas agora nós temos a tecnologia e levamos a mensagem de Deus, não deixamos de pregar, e a mensagem está chegando aos 4 cantos dessa terra e Jesus em breve vai voltar. Eu estava refletindo ontem à noite sobre isso e estava pensando que estamos muito perto dos últimos eventos finais, vamos dizer assim, Nós sabemos que vivemos o tempo do fim há 222 anos. Não sei se você sabia, mas fazem 222 anos que profeticamente vivemos um período determinado, o tempo do fim. E agora estamos no finalzinho, na reta final, e temos toda a ciência, toda a tecnologia ao nosso favor. E agora se prepare para uma coisa. Quando o cerco apertar daqui uns anos, não sabemos quanto. Vocês já pararam para pensar que nós estamos vivendo com toda a tecnologia, para daqui a pouco tempo vivermos sem tecnologia nenhuma? Já pararam para pensar que o mundo está se agitando, estão movimentando, logo, logo vai vir uma última perseguição. E o povo de Deus que estiver atento, um dos sinais é assim, quando houver um decreto, e a irmã White vai falar assim, é a hora de sair das grandes cidades. E aí eu fico imaginando, sair das grandes cidades, ir para o campo, nós estamos com muita tecnologia, nos preparando para viver um dia sem tecnologia nenhuma. E eu creio que Jesus em breve vai voltar. Só para reflexão. E quando eu falei aqui de saudosismo de algumas coisas, falei de futebol, e aí eu tenho os pessoal aqui do Espaço Novo Tempo que talvez não sejam amantes do futebol, mas são amantes do ciclismo. Eu sei que alguns gostam do ciclismo. Tem o pastor Reinaldo que gosta de correr, ele gosta de pedalar também. Mas o meu esporte favorito é o futebol. Eu gosto muito. E por muitos anos eu joguei em times de futebol, times amadores, nunca fui profissional, mas sempre tive aquela boa vontade de correr atrás de uma bola. Eu lembro que uma vez eu entrei num torneio, e eu tinha meus amigos ali, que eu conhecia vários que jogavam bola e eram craques do futebol. E de vez em quando eu ligava para alguns, para disputar alguns torneios abertos. E uma vez um amigo me convidou para jogar com ele num torneio aberto lá em Sorocaba, um torneio muito famoso, é um dos maiores torneios do mundo de futsal, com 360 times aproximadamente naquela época. O ano 2007, 2008, não lembro exatamente, mas por aí, 2007, 2008, eu lembro que nós fomos disputar aquele campeonato. 360 times, é um campeonato, ele é aberto, torneio aberto, mas jogam amadores e profissionais. Imagine só o que acontece com amador e profissional junto. 360 times e perdeu, sai fora. E aí você jogava uma vez cada semana, uma vez cada 15 dias, e ia terminando. Então imagina um campeonato, 360 times, e aí nosso time ganhou a primeira, ficou 180. Ganhamos a segunda,
Ficaram 90 times. Aí depois ganhamos a terceira, 40 times. Quando a gente chegou na quinta rodada, e a gente já estava, o nosso time que chegou toda a humildade, já estava se achando. Porra, então estamos entre os 30, 40 melhores de 360, é muito. E o nosso time era amador. E aí, no sorteio lá das chaves, lá, nós caímos contra um time lá de São Paulo, um time que tinha alguns jogadores profissionais. E aí eu falo, aquele dia, a gente montou toda uma estratégia ali para combater o nosso inimigo, mas o nosso inimigo era tão profissional que naquele dia nós não vimos a cor da bola, como nós falamos no futebol. E aí, quando o jogo começou 1-1, 2-1, 3-1, de repente, os profissionais começaram a jogar e a estratégia do nosso inimigo era muito melhor do que a nossa, e eles golearam a gente. O jogo acabou 9-3, se eu não me engano. E foi um grande aprendizado. Eles eram profissionais, a vida deles era jogar bola, e a gente jogava por prazer, gostava de jogar, mas não tínhamos uma estratégia, não tínhamos uma habilidade como eles tinham. Sabe, na vida, nós vamos ver que o inimigo, nosso inimigo, o inimigo da nossa alma, aquele que quer nos derrubar, ele tem estratégias profissionais. E ele vai fazer de tudo para te derrubar, para tirar dos caminhos do Senhor. Eu, preparando essa mensagem, orando muito, eu me deparei com a história desse homem que me chamou a atenção, Tiger Woods. Não sei se você conhece, mas eu vou passar um videozinho aqui, bem curtinho, que mostra os melhores momentos da vida profissional desse rapaz, desse jovem, muito simpático por sinal. Olha quem ele foi. Tiger's got 152 yards, should be just a... Separei só alguns momentos aí. Quem foi esse homem? Tiger Woods, melhor golfista de todos os tempos. Em 2009, foi o primeiro desportista bilionário da história. Olha só, o cara bilionário, arrecadando cerca de 1 bilhão em patrocínios, cachês e prêmios. E eu fui estudar um pouco, pesquisar a história da vida dele, e disse que ele, com 2 anos, ele participou de um campeonato infantil de golfe, e disputava aluno crianças até 10 anos. E ele ganhou, com 2 anos e pouquinho, ele ganhou de crianças que tinham ali aproximadamente até 10 anos. Ele nasceu com esse dom. Ele foi casado ali de 2004 a 2010 com a modelo sueca Elin Nordegren, com quem teve 2 filhos. 2 filhos. Olha que família linda, né? E aí eu falei, puxa, que sucesso. Talvez alguns olha que cara, o melhor no esporte, uma família linda, filhos, estabilizado. E você fala assim, e com talento, né? O golfe ali, no caso. Só que aí você vê essa imagem, eu queria que você olhasse essa imagem. Olha essa imagem da alegria, depois essa imagem de decepção. Em 2010, um escândalo envolvendo a vida dele, com adultério e vícios, veio a público, né? E começou a manchar a carreira dele. A mulher acabou abandonando, e ele teve um declínio na carreira profissional também. E eu achei interessante que ele veio a público, olha só, ele veio falar em público de coisas pessoais. E o rei do golfe, ele veio no dia 19 de fevereiro de 2010. O que eu estou colocando aqui foi algo que se tornou público. Ele disse o seguinte, em entrevista a várias TVs: o que eu fiz foi inaceitável. É difícil admitir que eu preciso de ajuda, mas eu preciso. Você fala, o homem é bilionário, o melhor do que faz, ele é o rei do golfe. Família linda e maravilhosa. Fez algumas coisas ali que ele mesmo relata, foi inaceitável. E eu achei louvável a frase dele, quando ele fala assim, é difícil admitir que eu preciso de ajuda, mas eu preciso. E ele teve muitas dificuldades, e em alguns momentos ele teve que ficar sozinho e refletir. A esposa acabou abandonando ele, e ele teve que recomeçar. Quando você abre a sua Bíblia, lá no livro de 1 Reis, aqui no capítulo 1, você pode ir abrindo a sua Bíblia, eu já vou adiantando a história. O livro de Reis, ele começa falando da velhice de Davi. E talvez você pense que eu vou falar do que Davi fez lá no passado, não. O foco não é Davi, tá? Mas o livro de Reis, que nós vamos refletir aqui em cima do texto bíblico, ele começa falando da velhice de Davi. E Davi, não sei se você sabe, mas ele viveu cerca de 70 anos, né? E você vê, eu coloquei essa imagem desse homem esportista aí,
Infelizmente, Davi, quando chegou ali nos seus 70 anos, ele não estava tão bem assim de saúde. Pelo contrário, Davi não estava bem de saúde. Ele estava nos seus últimos dias, né? Ele estava, a Bíblia fala aqui que ele nem conseguia se aquecer e arrumar uma moça aqui, chamada Abisaque, chamada de Sunamita, e trouxeram para ele, diz que ela era muito linda e ela cuidava do rei, mas fala assim que Davi não a possuiu. E alguns comentaristas, né, falando que colocaram a mulher ali para aquecê-lo, era uma prática medicinal comum naqueles tempos, né? Mas fala aqui que a gente pode imaginar que era mais uma mulher que arrumaram para Davi, mas diz que ele não a possuiu. Davi estava debilitado. E agora você vai pegar a partir do verso 5, surge o esperto Adonias na história. E quem é Adonias? É um filho de Davi, é um dos vários filhos de Davi, e alguns haviam morrido, e Adonias ali, segundo o relato bíblico, segundo os comentários aqui, ele era o filho mais vivo, é o filho mais velho, vivo nesse momento. Alguns haviam morrido, então, pegando ali a hierarquia do mais velho para o mais novo, ele era o mais velho vivo naquele momento. E agora ele começa a ter assim, imagine só, você é o filho do rei, o filho mais velho, e agora o rei está morrendo, e detalhe, precisava ungir o novo rei. E Adonias, ele quer dar um passo à frente. Eu usei até esse meme aqui, essa imagem que é um meme, né? Olha as ideias de Adonias, né? Olha as ideias, olha que cara, ele se achou espertão, né? Eu sou esperto. Ele pensou, sou o filho mais velho, meu pai está morrendo, tudo que eu peço para o meu pai ele dá. E a gente percebe aqui que Davi falhou em vários momentos, até como pai, ele falhou. E aí, e o que mais? Vou juntar minha galera e vou assumir o trono. E foi isso que ele fez, né? Adonias, ele juntou todas as ideias, e se você ler o capítulo 1 aqui inteiro do livro de Reis, vou resumir muita coisa, mas resumidamente é isso. Ele teve a ideia, ele cobiçou o trono, ele quis o trono, achava que era direito dele o trono, mas quando você estuda a história dos reinados, era muito comum o filho mais velho assumir o trono, mas não era uma regra. Não era uma regra. E no caso de Israel, o rei deveria ser uma indicação divina. E a gente sabe que através do profeta Natã, não era Adonias que era para assumir o trono. E você percebe logo de cara que Adonias não tinha um perfil para o rei de Israel, para ser rei de Israel. Tá? Então ele fez tudo isso. Se achou que era o rei, se achou que era o bonzão, e ainda juntou a galera dele, eu coloquei esse galera entre aspas, você vai perceber o porquê essa galera, e aí ele foi lá e fez uma festa, né? E na festa, era uma festa de posse, uma festa onde as pessoas na festa gritaram, sabe o que na festa? Viva o rei Adonias. O texto bíblico aqui fala que as pessoas gritavam na festa lá enquanto estava no banquete, viva o rei Adonias. Só que Adonias não contava com uma coisa, não contava que tinha um profeta Natã, velhinho ainda ali, né? E tinha ali Batseba, que estava ali também. Batseba, mãe de Salomão. E esses dois agora iriam atrapalhar os planos de Adonias. Se você começar a ler a partir do verso 11, vai falar assim, então disse Natã a Batseba, mãe de Salomão, não ouviste aí que Adonias fez? Ele reina, e que o nosso senhor Davi não sabe. Olha o que ele está falando. Ele está perguntando, você não está sabendo, Batseba, que Adonias foi lá, está fazendo uma festa, falando que é rei, eu estou vendo pessoas gritando que ele é rei, só que Davi não sabe. Vem, pois, olha só Natã, agora, o sábio Natã, falando para Batseba, vem, pois, e permite que eu te dê um conselho, para que salves a tua vida e a de Salomão teu filho. Vai, apresenta-te ao rei e diz-lhe, não juraste, ó rei, senhor meu, a tua serva, dizendo, teu filho Salomão reinará depois de mim, e assentará no meu trono? Por que, pois, então, reina Adonias? Eis que estando tu... Olha só o que ele combinou. Ele falou que vai lá, intima Davi, fala que ele fez uma promessa, ele vai ter que cumprir agora. E aí ela fala, por que reina Adonias? E olha o que Natã fala, vai lá conversar com ele primeiro, vai amansando o homem, porque depois eu vou entrar. Olha o que ele combinou. Falou, vai lá, Batseba, conversa com ele, e no meio da conversa eu vou entrar.
E ela, verso 14, e eis que estando tudo ainda a falar com o rei, eu também entrarei depois e te confirmarei as tuas palavras. E aí fizeram conforme combinado. Batseba foi lá falar com Davi, Natã entrou e confirmou. A gente sabe que Natã foi usado por Deus para guiar até a nomeação ali de Salomão como rei, né? E se você ler o relato inteiro, você vai perceber que Davi, ele atende o pedido de Batseba. E agora, Davi, o rei, experiente, vivido, ouve esse absurdo e fala, como Adonias faz isso? Eu nem morri ainda? Tipo assim, já está colocando a terra em cima do caixão? Tipo aqueles filhos querendo brigar pela herança enquanto os pais ainda estão vivos? Se é feio brigar depois que morre, imagine enquanto ainda estão vivos. E era isso que Adonias estava fazendo, nem esperou o pai morrer e já estava querendo sentar no trono do pai. E aí, Davi dá uma lição aqui. Ele fala, se Adonias se achava esperto, agora Davi fala assim, vou mostrar para Adonias como é que faz. E aí Davi, o texto fala assim, que ele manda chamar o sacerdote Zadok, ele manda chamar o profeta Natã e Benaia, representando ele ali, e dá as ordens para a coroação de Salomão. Então assim, ele não chamou o sacerdote, o responsável ali, Zadok, não chamou o profeta, e não chamou um representante do rei. É como se, agora, se vamos dizer assim, trazendo para os nossos dias, é como se Davi juntasse os poderes, legislativo, o executivo e o judiciário, junta tudo e vamos nomear agora Salomão rei, e vamos fazer conforme a praxe diz. E aí o texto fala que eles vão lá e obedece. Se você pegar do verso 32 e diante, fala assim, disse o rei Davi, chamai Zadok, o sacerdote, a Natã, o profeta, e Benaia, o filho de Joiada. E eles se apresentaram ao rei, e disse-lhes o rei, tomai convosco os servos de nosso senhor, e fazei montar meu filho Salomão na minha mula, e levai-o a Giom. Zadok, o sacerdote, com Natã, o profeta, ali o ungirão sobre rei de Israel. Então tocareis a trombeta e direis, viva o rei Salomão. E aí ele dá as ordens, e você vai ter os detalhes aqui das ordens. E aí depois no verso 40, eu já vou pular para o verso 40, fala assim, após ele, subiu todo o povo, tocando gaitas e alegrando-se com grande alegria, de maneira que, com o seu clamor, parecia-se fender-se a terra. Agora Davi faz a coisa certa. Junta os poderes, no caso ali, um sacerdote, o profeta de Deus. E agora sim, vamos fazer as coisas da maneira certa. Vamos colocar no rei quem Deus como rei quem Deus indicou. E no caso ali era Salomão. E diz que quando eles fazem isso, todo esse ritual, diz que o povo segue as ordens do rei. E diz que o povo estava tão feliz, estavam alegres, estavam tão que fazia, estrondava, parecia que a terra ia abrir, parecia um terremoto. O barulho foi grande, foi uma grande festa. Só que ao mesmo tempo, se você olhar do verso 41 em diante, fala assim, ao mesmo tempo Adonias estava festejando com seus convidados, que eram outro grupo. Por isso que eu falei, coloquei naquele meme lá, coloquei aquela imagem, ele falou assim, ele chamou a galera, ele chamou as pessoas que não iam acusá-lo de estar dando um golpe, não ia, chamou só os amiguinhos. E aí o texto fala assim, Adonias e todos os convidados que com ele estavam e ouviram, quando acabavam de comer, também Joabe ouviu o sonido das trombetas e disse, o que significa isso? Estou lendo o verso 41. Estando ele ainda a falar, eis que vem Jonatas, filho de Abiatar, sacerdote, e disse a Adonias, entra, porque és homem valente e trazes boas novas. Respondeu Jonatas e disse a Adonias, pelo contrário, nosso senhor, o rei Davi constituiu rei a Salomão. E aí saiu o chão de Adonias, né? Como assim? E Davi enviou com ele a Zadok, o sacerdote, e a Natã, profeta, e a Benaia, filho de Joiada. E aí ele começa a falar para Adonias tudo o que tinha acontecido, que a nomeação tinha sido formal, que estava todo mundo sabendo, e que o povo havia aceitado aquela nomeação. E aí, depois que vem a notícia, fala assim, verso 49. Imagina só, na cidade, uma festança, com uma multidão apoiando a nomeação do novo rei. E aí aqui fala assim, uma festinha menor, né?
Fala assim, então, verso 49, então estremeceram, os que estavam ali junto com Adonias ficaram com medo. Se levantaram todos os convidados que estavam com Adonias. Olha só, todos os convidados que estavam com Adonias. E todos se foram, cada um o seu caminho. Caiu a casa de Adonias. O que aconteceu com aqueles amigos de Adonias? Vazaram. Sem poder, sem dinheiro, tchau, não sou seu amigo. Vazaram, saíram fora, deixaram Adonias sozinho. E você vai ver no verso 50 em diante, que agora ele vai apelar misericórdia para Salomão. E aí, no verso 41 a 53, você vai ver a vergonha e medo de Adonias. Imagine você na festa falando que é rei, e aí chega alguém lá e fala, viu, você não é rei coisa nenhuma. Você está tomando um lugar que não te pertence. O rei, Davi lá já falou, o rei é Salomão agora. Já nomeou, já assinou, e o povo já está festejando. Adonias passou um vexame, passou vergonha. Eu acredito que ele ficou muito triste também, que viu os amigos agora levantando um por um, diz que todos foram embora e deixou ele sozinho. Ele vai lá e se agarra às pontas do altar, suplicando misericórdia ao rei Salomão. E aí você percebe duas comparações aqui, né? Coloquei dois textos para compararmos, o verso 40 e o 49. De um lado, no momento onde o povo de Deus estava do lado certo, né? Porque a gente sabe que o povo de Israel, de vez em quando, eles, assim como nós, temos os altos e baixos, mas nesse momento foi um ponto alto de Israel, quando reconheceram o rei que foi indicado por Deus. E aí, a gente tem do outro lado, aqueles que estavam com Adonias, atrás das estratégias de Satanás. O que é? Poder, dinheiro. Era isso que ele queria. Não era um homem segundo o coração de Deus. Salomão também não era perfeito. Teve seus altos e baixos. Mas cremos, segundo o que temos na Bíblia, no livro de Eclesiastes ali, Salomão fez muita coisa boa, fez algumas coisas, talvez muitas coisas erradas. Mas acreditamos que ele voltou-se para Deus. Teve seus altos e baixos, caiu nas ciladas, o inimigo montou uma estratégia para derrubar, e ele acabou caindo, mas ele se ergue. Não vamos entrar nesses detalhes hoje, mas nós vemos aqui, através dessa imagem aqui, que eu selecionei, dinheiro, jogos, vícios, mulheres, algumas coisas que derrubaram grandes homens no decorrer da história. Usei o exemplo de Tiger Woods, mas usei o exemplo de Davi. Pessoas que viveram em tempos diferentes, com fés diferentes, né? Mas, quando a gente olha o que derrubou cada um, a gente vê que por trás existe uma mente luciferiana. Existe um inimigo colocando as coisas, querendo derrubar. E aí tem as estratégias do inimigo, e você tem as suas estratégias para fugir disso. E aí, quando a gente continua na Bíblia, nós aprendemos, ao ver essas histórias, no caso, o que aconteceu com Davi, o que aconteceu com Salomão, mas nós sabemos que Deus tem uma estratégia para eliminar essas coisas ruins. E a estratégia, ela vem com Jesus Cristo. O plano da salvação, lá no Éden, quando Jesus veste Adão e Eva com pele de cordeiro. E a estratégia de Deus ela é simples. E quando você abre sua Bíblia, lá em Mateus, convido você, abre lá na sua Bíblia, Mateus, capítulo 2, verso 2, lá diz o seguinte, Mateus, capítulo 2, verso 2, a gente vai ter aqui, a visita dos magos. E olha que interessante, Jesus, ainda bebê, recebeu umas visitas de uns homens, segundo aqui uns sábios, os magos que vieram do Oriente. E quando eles chegam para Herodes, eles fazem uma pergunta: onde está o recém-nascido? Onde está o rei dos judeus? Olha, ele era um bebê, mas esses homens já o reconheciam como o rei dos judeus. E agora aqueles homens sabem que de lado de lá teve uma estratégia de Satanás para derrubar a humanidade. Mas do lado de cá agora tem uma estratégia divina se cumprindo. Um plano se cumprindo. Através do Messias, através de Jesus, através do Cristo, o ungido. E esses homens são relatados na Bíblia como homens que foram atrás desse Cristo. Queriam conhecer. Ele diz que Jesus, ainda bebê, foi chamado por esses homens de rei dos judeus. Esse é o rei, esse é o autêntico rei. Onde está? Herodes não sabia onde estava. Muitos líderes religiosos que
que agora estavam em Israel, naquele momento não sabiam, foram pesquisar e foram dar indícios. Mas os únicos que estavam ali preparados, porque haviam estudado a Bíblia, pelo que é representado aqui nos evangelhos de cara, a princípio, seriam os magos. A gente fala tanto hoje em estudar Daniel e Apocalipse, né? Eventos finais. A gente sabe que o entendimento de Daniel era para os nossos dias, mas a profecia das 70 semanas foi dada a revelação para Daniel, e o povo de Israel deveria saber aquela profecia de cor, deviam entender, mas teve que vir alguém de fora e explicar para eles algumas coisas. E aqueles magos fizeram isso. Da onde eles tiraram essa ideia? Que viria um ungido, que ele haveria de morrer, veio lá de Daniel capítulo 9, 20 até 27, e eu posso falar com vocês, eu creio que esses homens estudaram o livro de Daniel, porque é o único indício com relação à época que viria o Messias. Eles tinham uma data para a morte do Messias, eles não tinham uma data para o nascimento, mas tinham uma data para a morte do Messias. Só que para o Messias morrer, ele tinha que primeiro nascer, e guiado pelo Espírito Santo, aqueles homens chegaram até Cristo, chegaram até ungido, e levaram recursos para aquele Cristo, para que a família que José e Maria pudesse levar Jesus para o Egito, para que o dragão não devorasse o menino quando nascesse, segundo está lá em João, capítulo 12, lembra que o dragão ficou em frente à mulher querendo devorar? Satanás tinha uma estratégia, devorar o menino quando nascesse, mas Deus é soberano, e Deus sabendo tudo que as artimanhas de Satanás, Deus vai e prepara o caminho, e manda esses magos, eles levam lá recursos. A Bíblia fala que ele levou ouro, incenso e mirra, ouro, e provavelmente usou para manter Jesus e seus pais, durante o tempo que tiveram que fugir, provavelmente. Agora a gente tem aqui, incenso e mirra. Como você vai dar incenso e mirra para um recém-nascido? Coisas que cheiram forte, fumaça, não pode pôr isso perto de um bebê, não pode colocar isso perto do berço. Mirra, usado para embalsamar corpos. E agora por quê? Porque aqueles homens, aqueles magos, eram estudiosos, eles estudavam as estratégias, eles sabiam o que havia de acontecer. Embora Satanás tinha várias estratégias para destruir Satanás, Deus deixou as estratégias nas suas escrituras e usou esses homens para preservar o menino quando nascesse. Olha só, guiados pelo Espírito, mas Deus usou homens. Assim como usou José e Maria, Ele usou aqueles homens que levou providências e levou também através desses presentes. Incenso, quem que usa incenso? Para quem que você dava naquela época incenso de presente? Se tem alguém que usava muito incenso, era um sacerdote. Por quê? Jesus era o sacerdote e o sumo sacerdote. Aqueles homens sabiam qual era o ministério de Cristo. Levaram mirra. Como vai dar mirra para um bebê? É porque eles sabiam que dentro da estratégia divina, aquele menino havia nascido para morrer. Não era um simples menino, era um menino rei, o rei dos reis, o senhor dos senhores. Então, através dos presentes, eles reconheceram quem é rei é Jesus. Através do incenso, o ouro ali, um presente que se dá para rei, presente para um rei é ouro mesmo, incenso para o sacerdote e a mirra. Ele é ungido e a profecia dizia que ele haveria de morrer. Aqueles homens que vieram do Oriente, que estudaram a palavra de Deus, sabia que aquele menino tinha um propósito, e o propósito dele estava ligado com a morte dele. E aí, para aqueles homens, para os magos agora, Jesus é o rei. É o rei, e o rei tem um trono. Adonias queria o trono. A gente usei o exemplo do Tiger, ele teve um trono, mas um trono no esporte, aí, só como uma ilustração. Mas a pergunta que eu quero falar para vocês, Adonias, ele queria sentar no trono. E os magos que vieram do Oriente colocaram Jesus no seu devido lugar, colocaram Jesus no trono. Vamos dizer assim, um trono num bercinho ali simbolicamente. Mas eles sabiam que Jesus iria morrer, mas ele ia aos céus e assumir um trono que é dele e é eterno. A pergunta que eu faço para vocês, nós temos um inimigo e ele tem as estratégias dele, e dentro dessas estratégias ele vai colocar ali vícios, mulheres, mas vão colocar homens também, né? Homens e mulheres que vão ser empecilhos na caminhada cristã de alguns.
E se você percebe que tem alguma coisa te sondando nesse sentido, sai de perto. Faça como José, saia correndo. Se o dinheiro está te corrompendo, se a crise, se a pandemia que está fazendo muitos aí passarem dificuldades financeiras, leia o verso lá que está lá em Salmo 46:10, que estava na lição nossa: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quem você vai colocar no trono da tua vida? Os teus desejos e as tuas vontades? Ou você vai colocar Jesus? Não é fácil. Eu sei que não é fácil. Mas nós temos que colocar Jesus no trono. Se você pegar aqui, vai ter um momento, lá no livro de Reis, no capítulo 1, quando Davi está morrendo, e aí nomeia Salomão. Batseba fala assim: viva o rei. E diz que era algo comum dizer para os reis, principalmente em festas e aniversários, ou quando estava morrendo, ou quando morria. Na hora do funeral diziam: viva o rei. Mas como assim, se o rei estava morto? Queria dizer assim, o rei deixou um herdeiro para o trono. E o rei vai, mas o reinado permanece. Por isso que o rei vive através da sua descendência. O nosso rei morreu. A coroa foi de espinhos. E aqui na terra não colocaram ele no trono. Colocaram ele numa sepultura. Mas ele ressuscitou. E foi para o céu. E sentou no trono. Uma semana antes da sua morte, assim como Salomão entrou num animal, Jesus também entrou num jumentinho. Quem que escolheu o jumentinho? Deus escolheu o jumentinho. Nós vimos lá Salomão, ele foi ungido com óleo por homens. Quem ungiu Jesus? O próprio Deus no seu batismo. Jesus Cristo foi ungido pelo próprio Deus no seu batismo. E o trono também, nas mansões celestiais, Jesus assumiu lá. Porque Deus preparou tudo. E esse Deus, que Satanás tem as estratégias, mas Deus tem um plano da salvação para mim e para você. Amém? Deus seja louvado por isso. Esse Deus, Apocalipse fala que um dia nós vamos nos assentar, não no trono, mas ao lado do trono de Deus. Aqueles que reconheceram a Jesus como seu Salvador, aqueles que não temerem essas últimas perseguições. Estou falando para nós hoje, porque perseguições virão. Aqueles que não temerem, aqueles que não receberem marca de besta, aqueles que estiverem atentos às profecias, vão passar. Vai ser fácil? Não vai ser fácil. Mas se Jesus estiver assentado no trono da sua vida, você vai passar ileso. Porque o que são coisas temporais perto de uma eternidade? Pense nisso. Jesus tem coisas eternas. E as coisas temporais aqui, como o nome já diz, são passageiras. Quando eu vi as imagens ali do Tiger Woods, eu foquei quando ele estava com a imagem no rosto com a família. Que alegria. Ele não é cristão, mas ele deu uma prova de caráter ali ao assumir o seu erro. Eu achei relevante trazer a história dele. Mas eu vi a alegria no rosto dele quando ele estava com a família. E vi a tristeza dele quando ele havia perdido. Sabe, quando a gente olha para as pessoas que nos trazem alegrias, essas coisas realmente que valem a pena, pode ver, são as coisas eternas que Deus coloca à nossa frente. Esposa, filhos, família, essas coisas são eternas. Agora, emprego, saúde vai. Estava discutindo com uma pessoa essa semana, porque assim, a gente quer a eternidade, mas não somos eternos. A morte está batendo a porta aí. Ontem 80 e poucas pessoas haviam morrido em Piracicaba de Covid. Mas tantas outras morreram de outras coisas. E desde que entrou o pecado no mundo, as pessoas morrem. Infelizmente, uma época morre mais, no caso agora uma desgraça que está acontecendo no mundo. Mas o câncer tem matado muita gente, as doenças mentais têm levado milhares de pessoas ao suicídio. E agora, Paulo, na Tessalonicenses, ele fala assim, não vivam como aqueles que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitar, nós também temos que ter essa esperança. E ele fala no final, consolai-vos uns aos outros com essas palavras.
É um tempo de reflexão que o mundo está passando, mas é um tempo de aproveitarmos a oportunidade de levar esse Jesus para as pessoas. Que você e eu possa colocar Jesus no devido lugar aí na sua vida, no trono. Ele tem que ser o seu rei. E quando você orar, ore assim, ó: Senhor, seja feita a tua vontade. Porque às vezes nós oramos assim: Senhor, faz a minha vontade, por favor. Eu quero tanto isso. E Deus fala assim: espera um pouco. Eu tive que aprender isso com o tempo. Tive que aprender que eu tenho que falar: Senhor, seja feita a tua vontade, porque a tua vontade é que eu me salve. E sabendo disso, Senhor, que meu coração não esteja em coisas temporais, mas que o meu coração esteja na eternidade, ao lado do meu Deus, do meu Rei, e ao lado das pessoas que eu amo. Quer você fazer isso também? Quer colocar Jesus no trono da sua vida? Quer fazer Jesus o seu Rei e o seu Senhor? Feche seus olhos e ore comigo nesse momento. Santo e bom Pai, te louvo pelo dom da vida. Te louvo, ó Deus, porque nessa manhã chove aqui em Piracicaba. Uma chuva onde sentimos a tua bênção, molhando a terra que estava seca. Nós sentimos, ó Deus, as suas misericórdias se renovando. Nós sentimos, ó Deus, a tua presença neste lugar. E eu tenho certeza, Deus, porque eu conheço pessoas que estão passando dificuldades. Pessoas que não sabem o que vai ser o mês que vem. Nós também não sabemos. Trabalho numa escola, Deus, onde muitas pessoas, muitas pessoas estão sem o recurso necessário. Ó Deus, mas fortalece a nossa fé, fortalece a nossa esperança, e que nesses tempos difíceis possamos aprender, possamos aproveitar para falar do teu amor para outras pessoas. Abençoe todos que estão nos ouvindo nesse momento. Abençoe as pessoas que estão doentes nos hospitais por aí, ó Deus. Aquelas pessoas que estão sozinhas, ó Deus, por causa da doença. Talvez ela não possa ter nenhum contato com as pessoas que mais amam. Que teu Espírito Santo esteja lá, confortando essas pessoas e dando a certeza da salvação. E que o Senhor volte logo. Que o Senhor volte logo, porque se está difícil hoje, nós sabemos que vai piorar. E que o Senhor nos guarde nesses momentos. Que possamos ser guiados pelo Espírito Santo. Assim como os magos foram até Jesus. Assim como Natã teve o seu papel como profeta. Assim como o Davi, mesmo falhando, a gente sabe que foi chamado homem segundo o teu coração. Dá-nos essa humildade de reconhecer quando erramos. E que nós possamos ter a ciência que estamos numa guerra espiritual. Que o inimigo está cheio de armadilhas aí fora, montadas para derrubar a gente. Que seus anjos nos livrem do mal. E que teu Espírito Santo nos guie. Em nome de Cristo. Amém.